Hora de conversar com Carlos Andreasa. Temos muito a tratar, começando pela reforma tributária, que finalmente foi enviada pelo governo ao Congresso. Andreasa, bom dia. Fala, Megali. Alô, pessoal, ouvinte querido. As coisas têm que ser chamadas pelo que são, Megali. E o que o governo entregou ontem é vergonhoso. 1 ano e meio para entregar aquilo? Aquilo, aliás, que era proposta, não se pode nem chamar de reforma tributária, de ajuste tributário do presidente Temer em 2018, que foi oferecido ao Paulo Guedes. Você, ministro, não quer que a gente encaminhe isso aqui? Isso exatamente que se apresentou ontem, para que ganhemos tempo, e o ministro Guedes, muito pretensioso, não faça não, porque eu vou apresentar uma coisa muito maior. 1 ano e meio para apresentar isso. Ah não, Andreasa, mas essa é a primeira parte de um total de 4. Repito a pergunta. 1 ano e meio para apresentar a primeira parte de um total de 4 de uma reforma tributária que se quer aprovar ainda em 2020? Que calendário é esse? Quantos meses tem na frente? Quando virá a segunda etapa? Quando virá a terceira etapa? Quando virá a quarta etapa? Lembrando que essas 3 etapas por vir são certamente as mais complexas, as mais difíceis. A impressão que dá, desculpem o azedume, mas insisto, eu fiquei perplexo vendo o que foi apresentado. A União de Impostos Federais, PIS/COFINS. Aliás, aumentando a carga sobre o setor de serviços, já francamente abalroado pela crise essa que nós enfrentamos agora decorrente da pandemia, o setor que gera muitos empregos no Brasil, talvez o setor que mais gera empregos no Brasil, nessa primeira parte, abalroado. Ah, mas pode ser que nas outras venha algum grau de compensação. Aí também está contida uma discussão importante. Como o governo quer participar, oferecer uma proposta de reforma tributária, se nós não temos a visão de conjunto? A impressão que dá, retomando o fio, é que o governo lava as mãos. Sob grande pressão da sociedade, sob críticas do parlamento, sob críticas da imprensa. Ah, entrega aí uma parte. Lava as mãos. Agora, aliviando alguma pressão, é com o parlamento. É isso? Será que é isso? O governo abre mão de ter protagonismo no encaminhamento da reforma tributária, deixando com que avance aquelas já discutidas, mais ambiciosas, que estão tanto no Senado quanto na Câmara, com mais chances para que está na Câmara? Ah, o governo não fala sobre estados e municípios, não quer tratar das matérias relativas a estados e municípios, por isso reservando, guardando, respeitando o espaço dos entes federativos. Não trata desse assunto, deixa para o parlamento. A impressão que tem é que isso, não tratar das partes tributárias relativas a estados e municípios, que são muito importantes, ao contrário do que fazem os projetos de Câmara e Estado, isso significa o governo assumindo que não consegue negociar, que não tem diálogo com estados e municípios, que não consegue fazer uma concertação. Eu fico imaginando como a proposta de reforma tributária do governo, insisto, em 4 etapas, como se o ano fosse eterno, poderá se acoplar a um conjunto discutível no parlamento para que se aprove a reforma tributária em 2020, considerando que temos eleição ainda que adiada. Esse é um ponto. Agora vamos pensar aqui no futuro, no que se espera das próximas etapas, que são as partes delicadas. Imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Delicadíssimo. Delicadíssimo. Outra coisa, taxação sobre distribuição de lucros e dividendos. Será que, ouvindo essa pauta do futuro, nós acreditamos que o governo, agindo timidamente, modestamente, para ser generoso, com essa primeira etapa capenga, será capaz de tratar desses temas nas etapas que promete para seguir? O governo que prometeu entregar essa reforma tributária durante 1 ano e meio, e quando entrega sim. Outra coisa, a nova CPMF, o tal imposto sobre transações, sobre consumo, sobre compras online, sobre transações digitais, que serviria para financiar a desoneração da folha de pagamento, também uma pauta importante que tem que ser contemplada numa reforma tributária. Vejam quantos gatilhos projetados no futuro, quanta encrenca projetada no futuro. E o governo, francamente, vergonhosamente desfilando. Falta criatividade, né, pessoal? Na hora que o bicho pega, na hora que você deixa de ser liberal de jornal, liberal de fora, você vira vidraça, aí você recorre às medidas que unem a todos, que é a criação de imposto.
falta de criatividade, é o liberalismo brasileiro sendo desafiado pela falta de criatividade. Que sina a do liberalismo brasileiro. A tal da nova CPMF, vejam, ela já serve, está prometida para financiar a desoneração da Folha, o programa Renda Brasil. A gente não sai desse lugar, os governos passam, mas a CPMF fica, Megali. Isso vindo de alguém que prometeu, por exemplo, R$1 trilhão em privatizações logo no primeiro ano de governo, e o governo, por enquanto, não privatizou uma estatal, nenhuma, subsidiárias, mas a estatal mesmo, grosso, por enquanto não veio nada. Ô Megali, é um choque. Me diz uma coisa. Diga lá, André. Para financiar um programa como Renda Brasil, e eu quero deixar bastante claro aqui, é muito importante a assistência social, tanto mais nesse momento. Isso está fora de questão. Mas para financiar um empreendimento como esse, inclusive com dividendos político-eleitorais, por que não diminuir a estrutura do Estado? Cadê a reforma administrativa de que tanto falamos aqui e que cobramos? Essa é a forma criativa de se gerar gordura para investimento social. Não criar imposto, jogar sobre a sociedade a carga. Mais uma carga. Mas a reforma administrativa não se quer fazer, não se pode fazer, não se sabe fazer, porque o governo, esse governo liberal, tem no Planalto um núcleo sindical que é composto pelo próprio presidente da República, mas não apenas ele, Jorge Oliveira, Wagner do Rosário, da CGU, aqueles que estão, desculpe a expressão, sentados sobre a reforma administrativa, que contraria os seus interesses. Essa é a verdade. Mas sobre isso não se quer falar. Sobre isso não fala mais o ministro Guedes. Então, isso que nós vimos ontem, pode ser que melhore, e nós diremos aqui. Isso que se vimos ontem foi vergonhoso, uma sinalização da incapacidade do governo de liderar um processo de reforma tributária no Brasil. Andreasa, só mais 2 minutinhos para a gente falar sobre o Fundeb. O Centrão não embarcou na proposta de Paulo Guedes, e a derrota foi acachapante para o governo ontem. O Weintraubismo foi derrotado ontem no parlamento, porque o Weintraub vai embora, mas as ideias continuam, né? O governo, francamente, desculpem a franqueza aqui, o governo tentou boicotar o novo Fundeb. Tentou fazer com que ele passasse a valer somente em 2022, tentou fazer com que a complementação adicional da União servisse para financiar de novo o tal Renda Brasil, que seria uma aberração inconstitucional, embutindo uma assistência social numa política pública de educação, mas é porque o Fundeb não está contemplado, não está limitado pelo teto de gastos, então você fazia uma manobrinha fiscal, olha, o governo austero, liberal, faz uma manobra para embutir ali e poder gastar à vontade no programa social. Tudo isso não prosperou. Prosperou, sim, o texto excelente da relatoria da professora Dorinha, discutido durante muitos anos no parlamento, que torna permanente o Fundeb, fundamental, que traz equilíbrio, porque faz avançar progressivamente até 2026 de 10% até 23% a contribuição da União, considerando uma parte disso para o ensino básico e levando aos municípios mais pobres acesso a esse dinheiro, equilibrando a conta. Só para você ter uma ideia, Megali, 30 segundos para concluir, o gasto mínimo por aluno chegará em 2026 a R$ 5.500, contra os atuais mais ou menos 3.400. Aumentará em quase 50% o número de municípios pobres beneficiados por recursos extras, de 1.699 para 2.745. Ainda tem a questão do teto versus piso de 70% como mínimo a ser aplicado, mínimo ou máximo a ser aplicado para pagar salário de professor. Essa discussão ainda está em aberto, tem um destaque a ser votado. Vamos ver como vai, mas de qualquer maneira avançamos muito, muito importante, uma votação histórica e mais uma vitória do Parlamento, do Legislativo tão avacalhado no Brasil. É isso. Andreasa, um beijo para você, até amanhã. Até, pessoal. Até.